E aí pessoal, dando continuidade à nossa série de videoaulas para revisão do nosso projeto, nós vamos agora passar para o segundo módulo do nosso curso, que foi o módulo de Internet das Coisas aplicada à indústria, certo? Que é o módulo de IoT. Foi ministrado pelo professor Washington, certo? Então, nesse módulo, eu vou passar uma breve revisão para vocês. Na verdade, a revisão vai estar no próprio material que vai estar disponível no Moodle. Vou passar de forma bem breve aqui sobre o microcontrolador ESP8266, que foi o principal objeto de estudo desse curso. E vou estar apresentando também o projeto final que nós desenvolvemos, certo? Aqui no sumário vocês podem perceber, ó, vocês podem ver, eu vou passar por uma introdução breve do que foi feito nesse curso e depois dar uma breve revisada no conteúdo ali que trata do microcontrolador ESP8266 e depois a gente vai focar aí só no projeto final, tá? Esse projeto final, para vocês lembrarem, foi aquele projeto de controlar a luminosidade de um LED, no qual a gente tinha que fazer um sistema IoT com uma página em HTML, na qual a gente tinha que controlar a intensidade do LED, certo? De forma via Wi-Fi, ok? É isso aí, então vamos começar. Então, pessoal, como vocês sabem aí no nosso módulo de IoT, o segundo módulo do nosso projeto, vocês tiveram aí um contato maior com microcontroladores, certo? O professor ensinou aí como funcionam microcontroladores, tipos de microcontroladores, e nós demos um foco maior ao ESP8266. Além disso, vocês puderam entender um pouco mais de sistemas interligados, né, os sistemas IoT que interligam as coisas, né, do mundo virtual de modo inteligente, na qual a gente pode interagir de forma simultânea com processos distantes, né? Nós fizemos alguns projetos com microcontrolador ESP, certo? Utilizando a linguagem de programação C++, no ambiente Arduino, certo? Vocês aprenderam aí como fazer os principais programas aí com Arduino, configurar o ambiente, né? Enfim. Então, pessoal, como eu disse, vou dar uma breve revisada aqui sobre o microcontrolador ESP, tá? Para vocês entrarem dentro do assunto de volta, né? Recapitularem alguns conceitos e entenderem algumas outras coisas que podem não ter ficado entendidas, certo? Como vocês sabem, o microcontrolador surgiu aí em 2014, certo? Esse microcontrolador ESP8266, como, digamos assim, um item adicional ao Arduino, tornava possível o acesso a uma rede Wi-Fi. Ele vinha como um módulo Wi-Fi, certo? Que era atrelado aí ao sistema Arduino, certo? Ele já vinha com um comando preparado para ele já vinha com o firmware preparado para receber o comando AT através de sua porta serial, certo? A conexão com a internet era alcançada através de seus comandos e os dados eram providos via porta serial. Esse microcontrolador, além do baixo custo, do tamanho dele que é bem prático, né, de ser utilizado em várias aplicações, foi percebido que a capacidade de processamento desse microcontrolador era até superior ao do próprio Arduino. Então, o que foi feito foi desenvolver aí um compilador que permitiu a programação desse chip. Logo em seguida, ele foi incorporado à plataforma de desenvolvimento do Arduino. Aqui, ó, como vocês podem ver, um pouco da evolução aí do tamanho dele, né? Hoje, essa é a ordem, né? Aqui esse seria o primeiro aí. Esse aqui é o ESP8266. Ele não é um dos mais novos, né? Existem aí outros na frente dele, mas esse foi o estudado, certo? Então, como vocês podem ver, existem vários modelos de placa. Os modelos vão cada vez mais diminuindo, né? Como é de se esperar. Aqui tem algumas características principais aí do microcontrolador que vocês podem consultar caso necessário, né? Vocês podem ver aqui as principais características como ali é o nível de voltagem, o nível de tensão que ele opera, né, que é de 3 a 3.6, aí a gente não utiliza os 5 volts como Arduino, mas aí a corrente dele de operação ainda fica em torno dos
miliamperes, certo? E a temperatura, o range de temperatura de operação dele também é aceitável aí para a maioria dos tipos de uso, certo? Aqui os itens periféricos dele, vocês podem consultar esse material também para se basear em várias coisas. É muito importante vocês verem aqui a interface dele, que tem vários tipos de modo, né? A gente utilizou várias dessas portas lá para o estudo de RFID, certo? Em comparação com o Arduino, a gente tem aí essas características, né, de comparação com maior capacidade de processamento em memória RAM, em memória ROM, certo? A resolução é maior também, de 32 bits em comparação com 8 bits do Arduino. O tipo de arquitetura também se diferencia com o Arduino. Vocês podem perceber que esse microcontrolador tem uma capacidade superior em diversas características, uma capacidade de processamento superior em diversos aspectos ao Arduino, certo? Esse microcontrolador, como foi dito, ele veio para ser utilizado como um módulo Wi-Fi, certo? E para esse fato, nós temos aí três modos principais, né, no qual ele pode funcionar: o modo Station, o modo Soft App e os dois modos simultâneos, né, digamos aí. O Station é quando o chip do microcontrolador ESP se conecta a uma rede conhecida, e nesse caso nós temos que passar um endereço e a senha em variáveis contidas no corpo do firmware, certo? Ele vai simplesmente se conectar à rede conhecida, beleza? Agora no caso do Soft App, ele se torna um roteador e outro dispositivo pode se conectar a ele e trocar informações. Esse é o modo que nós utilizamos quando nós queremos criar aí um ambiente IoT para controlar algum sistema, certo? E aí nós criamos uma rede, ele vira um roteador. Na verdade, nós pegamos um IP de uma rede conhecida e o ESP vira um roteador para a gente utilizar ele como um sistema, certo? A gente se conecta ao nosso ESP e faz o que a gente precisa ali para atender nossa demanda, certo? Aí esse modo Station mais Soft App seria a soma dos dois, né? Ele tanto se conecta a uma rede conhecida quanto vira ali, ele vira um roteador, certo? Esse modo ele garante que ele esteja funcionando como Soft App dentro de uma rede conhecida, certo? Então, esse é isso que tinha para dizer sobre o ESP, tá? Agora nós vamos passar para o projeto final, beleza? Então, pessoal, agora nós vamos passar para o projeto final, propriamente dito, tá? Então, peço que vocês prestem bastante atenção aqui nessa parte, tá? Todos os passos que nós vamos seguir aí, é muito importante que vocês acompanhem, ok? Então, eu vou estar primeiro mostrando o objetivo, depois aí os materiais que foram utilizados, né? Tanto o ambiente de simulação quanto os materiais mesmo que foram feitos na bancada. Eu vou estar apresentando para vocês o projeto funcionando e também mostrando como qual o algoritmo que foi desenvolvido, certo? Então vamos lá, começar aqui pelo objetivo. O projeto solicitado na disciplina pediu que o aluno implementasse um sistema capaz de controlar uma lâmpada LED via Wi-Fi, utilizando o microcontrolador ESP8266. Como nós já tínhamos dito, né? Ele deveria controlar aí esse LED nas seguintes intensidades: desligado, 50% e 100%, beleza? Aqui vocês já devem pensar o seguinte: nós aprendemos aí bastante sobre o mundo digital e o mundo analógico, certo? Então, vocês já devem pensar que o LED pode assumir as características de ligado ou desligado. Esse 50% aí já não faz parte mais do sistema digital, né? Digital é só 0 ou 1, ligado ou desligado. Mas se a gente quer uma intensidade intermediária, aí nós precisamos trabalhar com números analógicos, certo? Valores analógicos. Então, nós podemos fazer o seguinte: ou trabalhar com a intensidade toda em analógica, né? Onde ele fica em zero, aqui ele fica em máximo, aqui ele fica na metade. Ou a gente bota digital desligado, digital ligado e analógico em 50%. Tá bom?
Aqui é só para vocês mesmo que lembram aí desses modos que o LED pode assumir, para vocês pegarem, beleza? Vamos lá continuar aqui no objetivo. Ó, aquilo lá era o objetivo principal, mas aí o que nós devemos fazer principal é fazer o sistema funcionar em software app, né? Que é para criar uma rede com o nome do aluno e com uma senha definida pelo aluno, certo? A gente vai fazer o ESP 8266 funcionar como um software app. A gente vai dar um nome para a rede que ele vai criar, a gente vai dar uma senha para que somente o usuário com aquela senha possa controlar o LED, beleza? Esse sistema também deve fornecer essa página, tá? Com essas características, com essas estruturas, beleza? Com esses 3 botões e com o nome aqui do criador, beleza? Vamos lá. Aqui os materiais métodos, vamos lá. Serão utilizados aí o software Arduino, né, a IDE do Arduino para a programação do ESP, além dos ambientes de edição, como o Notepad++ ou ambientes parecidos, certo? Somente aí para a gente criar, por exemplo, editar a página web. Bom, os procedimentos metodológicos, vamos lá. Nós teremos que buscar os materiais que servirão de base, adaptar o layout da página para que fique conforme solicitada, fazer tantas alterações quanto forem necessárias para que a página possa exercer sua função de controle, compilar, testar. Então, pessoal, por que eu disse esse negócio de buscar os materiais que servirão de base? Deixei escrito aqui essa parte que é importante. É importante termos em mente que grande parte dos programas que existem foram apenas adaptados e modificados para que atendessem às exigências de seu criador. Tá? Para isso, a própria IDE do Arduino disponibiliza uma grande... aqui. A própria IDE do Arduino disponibiliza uma grande quantidade de exemplos para o usuário. Esses exemplos podem servir de base para que o desenvolvedor possa se guiar e executar sua tarefa de sucesso. Beleza? Então aqui eu quero que vocês entendam que não vale a pena a gente estar preocupado em fazer tudo do zero, tá? Esse ponto aí de, digamos assim, inventar a roda, eu acho que já não se faz tão necessário, tá? Principalmente quando se trabalha em um ambiente que se exige a execução em um prazo curto, né? A gente vai logo buscar uma base, a gente vai buscar um programa que guia, tá? Vocês têm que sempre ter isso em mente. A gente aprende para saber como funciona, não para precisar fazer exatamente assim, do zero, tá? É importante saber fazer do zero, mas não é necessário, digamos assim, beleza? Por isso, o professor mesmo, ele disponibilizou um arquivo base, digamos assim, porque nós já tínhamos feito exercícios parecidos na hora de montar o site, nós já tínhamos feito exercícios na hora de identificar ali aquele servidor, tá? Então o professor colocou esse arquivo no site, lá no Moodle, certo? Lá no tópico 6, se eu não me engano, lá da pasta que fica Internet das Coisas, vocês podem encontrar esse arquivo. Então o que vocês vão fazer nessa parte? Vocês podem aí baixar esse arquivo, né, o exercício 6. Aí o exercício 6 vocês vão ter que extrair o exercício 6. Ele vai estar com essa pasta Hello Server. Dentro dessa pasta vai ter um arquivo index.h e um arquivo aí que foi feito o programa do Arduino, certo? Em Arduino. Esse index.h, pessoal, é a página HTML. Ele foi colocado dentro da pasta onde está o programa propositalmente, tá? Para que a gente pudesse chamar essa página em HTML para o nosso programa, tá? Aí esse ponto H seria a extensão aí na qual a gente chamaria a página para o programa, beleza? Aqui é o que eu acabei de dizer. O arquivo Hello Server contém o código na linguagem C++ que será adaptado e enviado para o ESP. O arquivo index.h contém o código na linguagem HTML que servirá de base para o desenvolvimento da página necessária. Continuando. Bom, aqui são detalhes que eu sugiro fortemente que vocês consultem, porque vocês vão abrir o arquivo Hello Server e o arquivo index.h e tem um pequeno erro de sintaxe aqui, né? Um erro de escrita
que o professor colocou aqui para que vocês identificassem, né? Eu já coloquei aqui tirando, mas como o professor upou o arquivo dessa forma, né, com esse erro, eu resolvi colocar aqui nesse tutorial, né? Porque na hora do exercício vocês tinham que identificar isso aqui, ó, que ele tem esse S a mais aqui na frente do, do código. Vocês têm que apagar, né? Porque senão não vai funcionar. Na hora do exercício vocês tinham que identificar isso, né? Aqui eu tô já dando essa dica para vocês, beleza? Esse era o primeiro passo aí, ó. Vocês podem perceber aqui que tem um, não sei se dá pra ver, eu vou aumentar a tela. Ó, aqui tem um include index.h. Isso aqui ele inclui aí a página index, certo? Ela anexa aqui junto ao programa Arduino. Tem vários includes aqui de pastas, né, de bibliotecas aí que foram instaladas quando a gente fez a instalação da placa do ESP, né? Aqui o ESP Web Server, Wi-Fi cliente, beleza? Essas partes que são importantes, né? Serem inclusas. Acho que dá para continuar assim, né? Agora nós vamos passar para o desenvolvimento aí da página em HTML, tá? Primeiro a gente faz uma análise do que a gente quer, tá? Qual é a demanda aí. Ó, a gente tem essa página, certo? Essa página aqui contém o quê? Basicamente, um header, que seria um cabeçalho aí, com um background color, né? Que seria uma cor de fundo, e com um texto no meio, certo? Basicamente são esses os dois objetos. Aí tem um corpo, né? Um body, com alguns objetos, seriam 3 botões, que estão alinhados aqui horizontalmente, um do lado do outro, em cima um pequeno texto, tá? E o footer, que seria o rodapé da página, com texto, né, dizendo a criação. Aqui tinha uma fonte do código, um link para a fonte, caso o usuário queira colocar. Bom, a página que o professor forneceu como base, né, foi a página que a gente conseguiu, mais próxima, digamos assim. Era essa página que tinha um cabeçalho com texto, bem parecida, né? Só que faltavam o quê? Faltava aí os botões, faltava mudar o texto, né? Como eu estou dizendo aqui, ó. Nós temos que modificar, nós temos que acrescentar mais 2 botões, nós temos que mudar o texto aqui para adaptar. Pouca coisa, né? Digamos assim. Então vamos lá. Como eu estou dizendo aqui, modificar o texto no cabeçalho, acrescentar mais 2 botões no corpo, alterar o texto no rodapé e alterar o comando dos botões para que façam o desejado, né? Isso aí é o mais importante. Bom, nessa parte aqui de modificar, aqui é a primeira modificação, que seria o texto no cabeçalho, né? A gente vai lá na nossa index.h dentro do Arduino, né? Aí vocês podem dar uma olhada aqui nesse código, que ele é bem básico, né? Digamos assim, para quem programa em HTML, vocês vão ver aqui, ó. Esse daqui, esse head aqui seria a parte que fica lá em cima lá em cima, lá onde diz a aba do seu navegador, né? E também com o título lá que está escrito e com essas configurações aqui de texto, né? Beleza? E aqui fecha a parte de cima, né? A cabeça da página, e tem o corpo, né? Aí dentro do corpo ele fez um cabeçalho, um header com texto, né? Aqui ele fez um parágrafo, né? H1 tamanho, e aí ele só modificou para ter esse texto aqui. Aí aqui ele faz uma outra seção, né? Ele chama de main, dentro do corpo ainda, que ele chama aí ele bota aqui um parágrafo também, escrito pressione o botão para acionar o LED, que não foi modificado, e aqui ele cria um botão, certo? Com esse código, ó, form, method, post, action, tá? Aí o botão, tipo botão, aí o ID, né, que seria aí a identificação do botão, ele chama de btn1, aí on click, né, na hora que você clica, ele realiza o comando, esse comando aqui, né, isso aqui seria uma função aí que nós vamos criar depois, e está escrito ali liga, né, aí nós vamos modificar o que? Copiar e colar, né, mais 2 botões desse, e dar identificação diferente, btn1, btn2, btn3,
comando 1, comando 2 e mudar o texto, desliga 50%, 100%, beleza? Bem simples aí, mudou já várias coisas na página, né? Aqui eu estou só explicando o que foi feito, né? Para quem não vê o vídeo. Agora para realmente mudar os comandos, né? Porque aqui, ó, eu estou chamando comandos, né? On click ele vai fazer o comando. On click vai fazer o comando 1. Mas o que é esse comando? É isso aqui, ó. É um scriptzinho em Java, tá? O qual ele basicamente ele chama essa função de executar, né? Vocês vão precisar alterar aqui algumas poucas coisas no comando de vocês, né? Que vale muito de vocês conseguirem identificar aí o necessário para vocês alterarem, né? O elemento que vai ser mudado por id, ele vai pegar, né? Get element by id. Qual elemento? btn1, tá? E aí ele vai pegar aqui essa página, né? E vai fazer o seguinte comando, né? Como cmd1. Aí vocês teriam que alterar nos outros também, né? Criar mais funções dessa dentro do script, né? Dentro do próprio script, função, aí vai ter tem a comando, aí fecha. Aí tem a comando 1, fecha. Comando 2, fecha. Aí vai estar btn1, aqui btn2, btn3, cmd1, cmd2, cmd3, beleza? Isso aqui ele vai levar para páginas diferentes, digamos assim, né? Ele vai fazer coisas diferentes, beleza? Agora, isso tudo aqui foi no algoritmo do index para mudar a página, né? A página foi alterada aí. E agora a gente tem que alterar o, o algoritmo do Hello Server, tá? Ó, aqui em cima ainda eu alterei aqui essa parte, né? Tirando ele de ser uma station, né? Não precisamos aí se conectar ao nossa rede, então eu apago essa parte. E aqui essa const share e com SSD ID app, aqui é o comando para dar ele aí a função de soft app, né? A gente está criando um ID para isso, né? Chamando de seu nome basicamente aí, com o nome da pessoa que está fazendo. E uma senha para esse soft app, né? A gente pode definir uma senha padrão aí nesse caso, beleza? Aqui tem um comando que já está incluso aí, que foi incluso com uma biblioteca, tá? Mas aí a gente tem que criar uma variável a mais, que vai ser um LED, né? É importante vocês verem a identificação do LED, né? Ele se chama D1 aqui, diferente aí do Arduino, porque no ESP você tem aí D1, D2, D3, que são as portas de saída, né, das variáveis das portas digitais do ESP. Então a gente colocou aí esse LED na porta 1, tá? É por isso D1. Então vamos lá. Aqui tem as partes da página, né? Opa, a parte que vai ser modificada da página. Esse handle cmd1 eu apaguei, como é necessário fazer esse comando aqui. Isso aqui foi um comando que tinha antes, era praticamente aí um selo que mantinha o texto no botão, como liga, enquanto estivesse ligado. Enfim, ele alterava o texto no programa antigo, né? Esse é o tipo de percepção que vocês vão ter que ter sozinhos quando forem fazer outro programa, quando forem fazer adaptações em outro programa, ver o que ele faz atualmente, né? E aí, isso aqui ele faz e não vai precisamos fazer, então apaga, né? A gente vai aí ou apagando ou só comentando, né, para que ele não execute mais, para ver o que modifica e até atingir nosso objetivo, né? Aí agora a gente só quer que ele ligue, deixe 50% ou desligue, como eu fiz aqui, ó. No handle cmd1 ele faz o digital write o LED apaga, 0. Então ele envia esse comando para o servidor, desliga. Tá? E o cmd2 aqui é uma analog write, tá? Eu quis botar analógico em 100. 100 seria metade, vamos dizer assim, né? De forma forçada, né? De 0 a 255 eu escolhi 100. Tá? Porque sim, vamos dizer assim. Não precisava ser ali tão rígido nesse sentido, mas já dá em uns 50% basicamente. E aqui o CMD3, digital 1. Tá? Aí ele vai ligar para 100%. Beleza? Aí mais algumas alterações no Hello Server, lá embaixo nós vamos precisar mudar o setup. Acrescentar aqui, ó. A gente estava alterando antes o LED built-in, o LED aí ficava
atrelado à placa, né? Agora a gente está alterando essa variável LED apenas, né? Digital write LED 0, que é para ele iniciar ligado, desligado, quer dizer, ele inicia desligado, apagado, beleza? E aí, dando continuidade aqui embaixo, nós acrescentamos mais server.on cmd1, aí 2 e 3 também, beleza? Essa parte aqui tem muita coisa já que é comando das próprias bibliotecas aí, teria que vasculhar bastante para entender todas as funções aqui. Mas aí a gente já está fazendo alterações, né? Então já parte do pressuposto que funcionava antes, então tem que se manter funcionando com as alterações. Beleza? Então aí basicamente é isso que vocês precisam fazer para conseguir chegar ao sucesso, né? De transformar o ESP de vocês num soft app com o nome de vocês ali na rede, com uma senha definida por vocês, e aí vocês já podem compilar. Agora eu vou passar só para uma instrução, uma breve instrução de como vocês devem montar esse ESP, como ele deve ser montado na bancada, digamos assim. Vou mostrar o funcionamento, tá? Algumas instruções principais aqui para vocês, ó. Vocês devem configurar a porta e a placa na ideia do Arduino, tá? Vocês devem configurar aí a porta, né? Que isso aqui vocês já sabem. A placa é importante, vocês procurarem pelaquela placa do ESP8266. E verificar a taxa de transmissão no monitor serial, né? Tem que estar setada em 115.200. E aí no final vocês vão ter que seguir aqueles passos básicos, né? Que é compilar, carregar. Aí vocês vão ter que verificar lá no monitor serial qual o IP que ele está configurado, tá? E acessar ali, abrir um navegador, pesquisar esse IP, beleza? Eu vou mostrar isso na prática, então vamos lá. Então pessoal, passando aqui já para a parte prática, eu já estou com o programa aberto aqui, o Hello Server, com as edições já feitas, né? Eu configurei aqui o SSD, o ID dele para Gabriel e uma senha padrão aqui, tá? O resto está tudo igual, como eu acabei de apresentar para vocês. O index também tá igual, ok? E aí as informações que eu tinha para passar, que vocês devem fazer é o seguinte: sempre configurar a placa de vocês, né? Se ele não recomendar aqui alguma porta, vocês já pesquisam lá no gerenciador de dispositivos qual é a porta que está configurado o ESP, beleza? O meu já está aqui na COM10. E sempre entrar na placa para mudar. Geralmente ele fica já padrão com Arduino, né? Vocês vão ter que pegar aí essa daqui, cadê? Node MCU 1.0 ESP-12E Module. Mas é claro que de padrão essa ideia não vem com essa placa instalada. Então vocês teriam que instalar aí vindo aqui em arquivos, em preferências, inserindo esse link aqui, tá? Aí depois de inserir esse link, dá um OK, fecha o seu Arduino, abre de novo, vai em ferramentas, gerenciador de placa para instalar essa nova placa, tá? Mas eu acredito que a maioria dos alunos já tenha feito isso, os computadores do laboratório já estão configurados assim, se vocês quiserem fazer lá, se vocês quiserem fazer em casa e não conseguirem, vocês podem falar comigo também para tirar essa dúvida que eu passo para vocês, é bem simples essa parte, ok? Essa eram as informações básicas que vocês precisam configurar. Também tem o monitor serial, né? A velocidade ali tem que estar setada para 115.200, a taxa de transmissão, assim como o setup, serial begin, né? No setup do programa. E aí vocês teriam só que fazer aquela verificação, né? No qual ele vai compilar todo o sketch aí para verificar se não há erro no algoritmo em si, certo? Pronto, aí a compilação terminou, vocês já podem, ó, não teve erros, né? Vocês já podem carregar aí o programa de vocês para a placa. E aí depois eu vou mostrar para vocês como é que está o programa, tá? Como é que está a placa, quer dizer. Pronto, foi carregado já o programa. Quando terminar aqui, completar 100%, vocês já podem ir lá em ferramentas, tá? No monitor serial. E aí vocês vão ter que clicar no botão lá. Quando vocês estiverem com a placa montada,
eu vou mostrar para vocês como é que ela deve ser montada. Depois que ela estiver montada, vocês vão ter que clicar nessa parte aqui, no botão reset da placa, tá? Ó, eu vou clicar no botão reset, aí ele joga essa parte, mas aí ele mostra aqui, ó, o app, né, o ID, o IP, quer dizer, o IP dele, endereço, ó, 192.168.4.1, certo? E aí vocês vão ter que acessar agora lá, no qualquer dispositivo móvel, vocês acessem aí, procurem por essa nova rede, ó. A rede Gabriel aparece aqui, vocês vão ter que acessar ela e já podem entrar nesse IP, em qualquer navegador aí, para fazer o comando, já mandar pro LED de vocês, beleza? Então bora fazer essa parte prática agora. Então, pessoal, aqui na parte prática, eu vou mostrar para vocês como que é bastante simples, né, a ligação do esquema. Ó, como vocês podem ver, a placa que está conectada é o ESP8266, certo? Vocês precisam de um cabo de conexão do tipo mini USB para conectar nele. Ele está fazendo a comunicação com o Arduino. E aí vocês só precisam de um LED, não precisa nem do resistor aí, que a taxa de tensão e corrente não é tão alto o suficiente. E aí vocês conectam o LED no esquema certo, na polaridade certa, com a parte no GND e outra no D1 dele, né, conforme está no código de vocês. Beleza? Então, pessoal, agora, passando daquela parte na qual eu aperto reset, eu vou mostrar aqui para vocês na prática, tá? O meu computador já está configurado ali, está com o monitor serial aberto, tá? E aí eu vou apertar o reset aqui. Cadê? Pronto, cliquei. Aí ele mandou lá no computador o endereço de IP. E agora eu vou procurar a rede aqui. Ó, achei a rede ali na qual eu tenho que me conectar. Eu adiciono aquela senha. Aí ele conecta, mas ele não acha internet. Aí você tem que abrir qualquer navegador aí do seu celular e acessar. Beleza, abri aqui o navegador. Aí agora você vai digitar aquele endereço de IP que aparece lá no seu monitor serial. 192. Ponto 168. Ponto 4.1. Pronto. Aí pesquisa. Pronto. Aí ele encontrou aqui, devido ao tamanho da tela, ele ficou de lado, mas se vocês abrirem qualquer outro dispositivo, vai estar no outro formato. Inclusive, eu acho que se eu abrir aqui na outra versão, a versão para computador, ó, ele abre normal, tá vendo? Que aquela versão para o celular ele já ajusta, beleza? Mas é assim que foi feito o programa. E aí vocês já podem ver o comando, ó. Em 100% ele liga o LED no máximo. Eu vou desligar para vocês terem noção, ó. 100% ligou, desligou. Agora eu vou de 100 para 50%. Aí você percebe que diminui a intensidade e desliga. 50, 100. 50, desliga. 50. Então é isso, pessoal. Beleza?